Isso, eu diria que são prioridades, né? Mas é bom entender. Até a fonte fala assim: mas é preciso dinheiro. É preciso vender. É preciso vender Wesley, para né? comprar, né? O Wesley e mais alguns eventualmente. Aqui o Né? West ainda tem a lateral para olhar também, né? Aí Pelo teria menos. lateral também. Aí não é só o Wesley, não. Eles admitem fazer negócio. É isso que eu quero dizer. Eu acho que a gestão anterior tinha mais apego assim, para vender os jogadores e tal. E parece que agora não. E essa frase do Felipe ontem reforça, na minha visão, um pouco disso. É que sai, sai, vem outro, acabou, segue a vida. Eu acho saudável isso. Saudável isso. E alguns jogadores a gente entregam menos do que deveriam, né? Acho que é o Sim. caso do Cebolinha, por exemplo. Jogador muito caro, tem que entregar mais. Estava na fase boa, se machucou. Ontem até entrou bem, mas é pouco. É muito pouco. Tem que fazer mais. É, Mais um que ontem teve chance de chutar, teve uma jogada, a bola no pé dele, bem no estilo dele, trouxe para dentro, falei, vai chutar, não chutou. Falei, pô, não é possível, cara. Não é possível. É a jogada do cara, o cara veio do banco, depois de uma outra ele tentou, foi para fora. Por sabe, a chance de fazer um gol contra o clube dele, aí o cara não. É impressionante isso aí. Isso aí é um negócio que não dá para entender. e o Cebolinha ainda tem a questão física também, né, Mauro? Que pega, né? Porque é aquilo, vira e mexe tem lesão, né? Aquele jogador também que não consegue ter uma sequência muito grande, né? Isso pode Sim, atrapalhar também. não é de hoje. É. André, você acha saudável também essas trocas de elenco? E o Felipe se estabelecendo no Flamengo, né, André? Ele consegue aos poucos ir formatando o elenco de acordo com o perfil dele, né? E como o Boto falou, nesse começo do ano a gente não vai sair ninguém. Tipo assim, vamos olhar tudo, vamos testar todos, vamos ver o dia a dia e no meio do ano a gente decide o que vai fazer. Foi mais ou menos isso que o Boto deu a entender também no meio do ano, né? Então era aquilo, acabamos de chegar, o Boto acabou de chegar, né? Ele, o scout, etc. O Felipe também está há poucos meses, né? Até o scout se montar isso tudo, a gente espera um pouco e analisa no meio do ano, basicamente. E parece que é isso que vai acontecer, né? É difícil falar de médio e longo prazo no Flamengo, né? Você vê, o clima que se criou desde quarta-feira. Uma derrota, primeira derrota do ano. Foi bizarro, foi. Perder para um time sem tradição nenhuma, estreando na Libertadores, no Maracanã, foi bizarro, foi. Cara, mas assim, as coisas no Flamengo mudam muito rápido. Muito, muito rápido. Assim, se perdesse ontem, ia começar a criar um caldo de questionamento, de crise e tal, e nessa o treinador vai embora, cara. É um negócio assustador, cara. Tá tudo. O Flamengo tá jogando, tá ganhando, tá jogando, aí tá todo mundo falando. Aí começa a se falar essa coisa, não, porque o planejamento. Eu me lembro do Sampaoli, cara. O Sampaoli era muito claro isso, não. Mesmo ele perdendo e tal, o time não jogando tão bem, mas todo mundo fala, não, mas o Sampaoli é um treinador para ficar um tempo no Flamengo e tal, treinador de mentalidade europeia e tal, tá pedindo jogadores, o Flamengo tá pensando a médio e longo prazo e tal, não sei o que. Daqui a pouco tudo se esfarelou de um jeito assim impressionante. Então eu não consigo pensar em nada a médio e longo prazo. Eu acho que para esse curto prazo tem necessidade, realmente tem. Tem necessidade de. E aí, lógico, questão do dinheiro, se cria necessidade de vender e comprar. Né? Vender para comprar, digamos assim. Então, para mim é muito claro, cara. Assim, Gerson e Arrascaeta não tem reservas em termos de característica. Nem estou falando só de qualidade. Tô falando de característica. Ele não tem reserva. O Felipe não tem a opção de manter a estrutura do time quando sai o Gerson e quando sai o Arrascaeta. Vai mudar, vai ter mudança na estrutura, porque as características dos jogadores são muito diferentes. Então talvez seja essa a ideia principal. E eu vejo isso como uma necessidade assim, o mais rápido possível que pudesse resolver isso seria bom, né? Porque o time estabelece padrões de movimentação e quando mexe dá diferença pela característica dos jogadores. Não é contratar todo mundo igualzinho, mas ter no elenco pelo menos mais uma opção. Não é o reserva do Gerson é só esse cara aqui. Quando ele sair, tem que entrar esse cara. Não. Pode entrar o Plata, pode entrar o Luiz Araújo e mudar a característica. O Arrascaeta sair, pode entrar o Plata e o Luiz Araújo, Michael, e aí muda totalmente
a característica. Mas, se você quiser manter a estrutura, seria interessante ter jogadores no elenco para isso, com características parecidas. E o Flamengo não tem no momento. Então, pensando assim no meio do ano, é o ideal. Não consigo pensar nada além do final de 2025. O Flamengo me ensinou a ser assim. Não penso. O Felipe Luiz está ali, é ídolo e tal, não sei o quê, mas de quarta para cá eu vi tanta coisa. Li tanta coisa. Estagiário, não sabe nada, só ganhou Carioca. Cara, eu fico pasmo a pessoa achar que o mundo... O Felipe Luiz começou a trabalhar agora, no começo de 2025. Esquecer que ganhou a Copa do Brasil. É impressionante. Não, o cara só ganhou Carioca, só ganhou Supercopa, só pegou moleza até agora. Agora é que ele tá tendo choque de realidade. Meu filho, ele jogou o Brasileiro ano passado. Os últimos 11 jogos ele fez campanha com aproveitamento maior do que a do Arthur Jorge no Botafogo. Então, assim, é assustador o que acontece no Flamengo. O Felipe Luiz era o gênio, e ele falou isso ontem na coletiva. Eu não achava que eu era o novo Guardiola quando todo mundo me elogiava, e agora também não acho que eu sou o pior do mundo porque perdi para o Central Córdoba. É isso. O pensamento tem que ser esse, manter uma coerência, né? Mas o Flamengo não existe isso. 2, 3 derrotas, cria um pandemônio, cria um efeito de tsunami que carrega o técnico, pode ser até o Zico, pode ser quem for. Então, eu não consigo pensar nada além de 31 de dezembro de 2025. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.